Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa aula 120 de português, a gente vai começar com o livro 9, tá bom? Então, peguem o livro 9, lápis e borracha, abram nas primeiras páginas, nas primeiras atividades de português e vamos lá. Bom, então as primeiras atividades do livro 9 de português são as atividades 155, 156 e 157. As páginas são de 212 a 220, lembrando que está sempre ali embaixo no slide para vocês se localizarem, tá? E o título é a gramática e o texto. Quando a gente escreve um texto, a gente sempre se preocupa e precisa mesmo se preocupar com a escrita correta das palavras, certo? Sim, porque você pode tornar o texto pouco atrativo e interessante para quem lê se tiverem muitas palavras erradas escritas nesse texto. Então é bom que ele esteja escrito corretamente. Mas não é só isso que torna o texto interessante. Escrever bem, escrever um bom texto também pode despertar no leitor do seu texto o interesse de ler o texto inteiro, de ler outros textos escritos por você. Então, além da ortografia, a gente precisa se preocupar com outras questões do texto, inclusive a gramática. Então, vamos ler um texto da página 212, que está escrito corretamente, né? As palavras estão corretas, e ele também foi bem escrito. Acompanhe a leitura aí. O povo das sardinhas é o título. Antigamente, as sardinhas brotavam com a maior facilidade em árvores, as sardinheiras. Nasciam dentro de latas bem juntinhas. Assim, ficavam aquecidas. Os homens também fazem isso. As sardinhas eram colhidas ainda verdes, antes que as latas se abrissem. Ansiava-se pelo verão, período da floração, e de plantações muito bem cuidadas. Mas antigamente havia também crianças sem juízo. Era o caso do Maurício. Desde pequeno alimentava o doce sonho de possuir uma árvore de sardinhas. Mas só o governo tinha o direito de cultivar esse raro gênero alimentício de exigências tão particulares. Mesmo assim, Maurício acreditou em seu sonho e, quando fez 41 anos, decidiu não obedecer mais às regras. No dia 23 de março, às 22 horas e 27 minutos, Maurício roubou um ramo de sardinheira, plantou, regou e esperou. Mas Maurício não tinha mesmo juízo, como antes foi dito. No dia 2 de julho, partiu de férias para a montanha, pois morava junto ao mar. Foi então que o irreparável ocorreu. As sardinhas do Maurício se adiantaram e correram para a plantação. Por instinto, as sardinhas são muito hábeis. Elas têm senso prático. E assim ocorreu a grande migração do povo das sardinhas para a terra da liberdade, bem longe do olhar dos homens. Naquela época, os homens não sabiam andar nem devagar. As sardinhas sabiam. Os homens sentiram-se meio bobos. Então, construíram barcos aos quais se dedicaram muitas gerações. Hoje, os homens pescam as sardinhas e não se surpreendem que elas caibam direitinho nas latas. E então, será que existiram mesmo sardinheiras, né? As árvores de sardinhas que nasciam realmente dentro das latas? E que elas foram correndo para o mar, conseguiram liberdade longe dos olhos dos homens e dos pescadores, será? Ou será que é só uma lenda, só uma ficção? Pergunta aí a sua mamãe e ao seu papai se existiu já árvore de sardinha sardinheira.
E vamos agora observar algumas partes, alguns enunciados aí tirado desse texto que a gente leu, sobre o texto que a gente leu, ok? Então vamos prestar bastante atenção. E de plantações muito bem cuidadas. E outra frase, era o caso de Maurício, desde pequeno, alimentava o doce sonho de possuir uma árvore de sardinhas. Percebam aqui que as palavras cuidadas, ela se refere às plantações. E a palavra pequeno se refere a Maurício. Isso é uma característica de um texto bem escrito, onde acontece aqui a concordância nominal, que a gente já estudou. Vamos relembrar? A concordância nominal, ela diz que as palavras femininas precisam estar de acordo com outras palavras femininas, né? Ligadas às palavras femininas. As masculinas, ligadas também a palavras masculinas. Do mesmo modo que as palavras no plural têm que estar ligadas a outras palavras no plural. E as palavras no singular também têm que estar ligadas às palavras do singular ou no singular. Ou seja, o adjetivo ele tem que se ligar, o adjetivo masculino tem que se ligar a um substantivo masculino e vice-versa, tá? O feminino ao feminino, ou seja, as palavras elas têm que concordar entre si em gênero e número, ok? Vamos ver aqui, vamos observar os seguintes exemplos. Olha, plantações cuidadas, feminino plural, ok? O substantivo feminino no plural, adjetivo feminino no plural. Maurício e pequeno. Maurício, substantivo masculino singular, pequeno, adjetivo masculino singular. Além dessa concordância nominal, é preciso estar bem atento à escolha das palavras, ok? Porque imagina, como diz aí o texto de vocês, se ao invés de cuidadas, o autor colocasse descuidadas. E ao invés de pequeno, o autor colocasse grande. Olha como ficaria. E de plantações muito bem descuidadas. E era o caso de Maurício. Desde grande, alimentava o doce sonho de possuir uma árvore de sardinhas. Não faria sentido plantações descuidadas e o Maurício desde grande. Não faria sentido. Ficaria um texto mal escrito. Tá? Outro exemplo também que a gente pode olhar é a concordância verbal, que é importante também para que o texto fique bem escrito e correto. As sardinhas são muito hábeis. Maurício acreditou em seu sonho. Percebam aqui, ó, que o verbo ele está concordando com a pessoa. As sardinhas estão na terceira pessoa do plural. Elas. Então, o verbo tem que acompanhar. Elas são. E o Maurício é a terceira pessoa do singular. Ele acreditou. Então, a concordância verbal também é muito importante para que um texto seja escrito corretamente e bem escrito. Então, temos aí a concordância nominal, a concordância verbal e a escolha das palavras, ok? De forma adequada. Vamos fazer agora o exercício proposto, de aplicação da página 215? Vamos lá. Na teoria, foi apresentada uma história denominada O Povo das Sardinhas. O nome original dela, já que foi escrita originalmente em francês, é Le Peuple des Sardines. The Peuple, tem que fazer biquinho para ler. The Peuple des Sardines. Qual é a palavra em francês que equivale a povo? O que você acha aqui? Le peuple. A palavra peuple. Eu não sei, né? Eu não sei francês, mas deve ser peuple. Alguma coisa desse tipo. E qual é a palavra em francês que equivale a sardinhas nesse título? Sardines. Essa tá mais facinho, né? Se bem que peuple também é fácil. A palavra sardines. Escrevam aí, pausem para escrever e vamos para o número 2. No trecho, as sardinhas brotavam com maior facilidade.
Brotavam combina com qual palavra? Brotavam. Quem brotavam? As sardinhas. Então, brotavam combina com sardinhas. Vejam que as duas estão no plural. Certo? Se no lugar de as sardinhas estivesse escrito a sardinha, como ficaria o verbo? O verbo brotar? A sardinha brotava. O verbo ficaria brotava. Não esqueça o pontinho final aqui, que a tia já esqueceu, hein, gente? Ajuda a tia aí, tá bom? Ainda na 215, número 4. Logo no início do texto, afirma-se que as sardinhas nasciam juntas, juntinhas. Nesse caso, as palavras juntinhas e sardinhas não combinam entre si. Combinam entre si, já que ambas estão no masculino e no plural. Estão as duas no feminino e no plural? Combinam entre si estando no feminino e no singular? Ou não tem relação alguma entre si? Sardinhas, juntinhas. As duas estão no feminino e plural. Letra C, ok? E agora, vocês vão ficar aí com a atividade pós-videoaula, que é a releitura dos textos, da página 212 à página 214. Combinado? Uma boa leitura e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.